Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Sucedeu que, aproximando-se eles de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. Ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe: É Jesus Nazareno que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém, ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Quando ele chegou, interrogou-o: Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, respondeu ele. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente viu e foi-o seguindo e glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isso, deu louvor a Deus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 18, de 35 a 43. São Gregório. Porque os discípulos, ainda carnais, não compreendiam o mistério da paixão. Nosso Senhor opera um milagre, curando um homem cego, para que se firmassem na fé por meio de um mirífico prodígio divino. Sucedeu que, aproximando-se eles de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. Ou então, o homem cego representa simplesmente o gênero humano, tornado cego com a falta de seu primeiro pai, que lhe arrancou a claridade da luz superna e precipitou-o nas trevas da condenação. Jericó significa lua, astro, cujo minguar, porque passa mensalmente, se presta a representar os vícios próprios da nossa condição mortal. É só quando nosso Criador se aproxima de Jericó que o cego recobra a luz, porque a humanidade recobrou a luz perdida quando a própria divindade revestiu-se das fraquezas de nossa carne. Aquele, portanto, que desconhece o brilho da luz eterna, acha-se cego. Se contenta-se com crer no Redentor, que disse: Eu sou o caminho, João 11, então será como que sentado à beira da estrada. Se com efeito crê nele e lhe roga para que veja a luz, então sobre estar sentado também mendiga. Os que caminham à frente de Jesus simbolizam a multidão dos desejos da carne e a agitação tumultuosa dos vícios que, antes de que Jesus Cristo entre-nos no coração, dissipam todos os nossos pensamentos e vêm nos perturbar até mesmo nos momentos de oração. Esse cego, em vez de se calar, passa a falar mais alto. Do mesmo modo, quanto mais somos esmagados pela agitação e tumulto de nossos pensamentos, tanto mais devemos nos manter com fervor a orar. Quando, durante a oração, somos obsedados por pensamentos estranhos, sentimos, até certo ponto, que Jesus está passando por perto. Se, ao contrário, nos aplicamos com afinco à oração, Deus se detém no nosso coração e nos devolve a luz que havíamos perdido. Ou ainda, o passar é próprio da humanidade. O se deter não convém senão à divindade. Nosso Senhor, ao passar, ouviu o cego que clamava e parou para lhe devolver a vista, porque, com efeito,
foi à conta da sua humanidade que se condoeu das súplicas que lhe dirigíamos na nossa cegueira, e por meio do poder de sua divindade, que espalhou em nós a luz de sua graça. Ele pergunta ao cego o que este deseja, com o intuito de exercitar nossos corações na oração, pois que nosso Senhor quer que lhe peçamos o que ele já sabe que pediremos e que nos concederá. O cego não pede a nosso Senhor dinheiro, mas luz. Guardemo-nos, pois, de lhe pedir riquezas enganosas. Peçamos essa mesma luz, cuja visão é concedida apenas aos homens e aos anjos, e é a fé que nos conduz até ela. Como diz nosso Senhor ao cego: vê, a tua fé te salvou. Ele de fato agora vê e caminha ao lado do Salvador, porque se pôs a praticar o bem que experimentara. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1. O macedônio Alexandre, filho de Filipe, que ocupava o trono da Grécia, saiu da Macedônia, derrotou e abateu Dario, rei da Pérsia e da Média, empreendeu numerosos combates, ocupou fortalezas, assassinou reis, chegou até os confins do mundo, saqueou inumeráveis nações. Quando a terra ficou em paz sob seu comando, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Reuniu um exército poderosíssimo e dominou países, povos e soberanos, que tiveram de pagar-lhe tributo. Mas depois caiu de cama, e quando viu próxima a morte, chamou os generais mais ilustres, educados com ele desde jovens, e repartiu entre eles o reino antes de morrer. Aos 12 anos de reinado, Alexandre morreu, e seus generais assumiram o governo, cada qual em seu território. Ao morrer Alexandre, todos cingiram a coroa real, e depois os filhos deles durante muitos anos, multiplicando as desgraças do mundo. Deles brotou um rebento perverso, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Havia estado em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era Seleucida. Por essa ocasião, houve alguns israelitas apóstatas que convenceram muitos. Vamos fazer um pacto com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos, nos aconteceram muitas desgraças. A proposta agradou, e alguns do povo se decidiram a ir ao rei. O rei os autorizou a adotar os costumes pagãos, e então, acomodando-se aos usos pagãos, construíram um ginásio em Jerusalém. Dissimularam a circuncisão, apostataram da aliança santa, tornaram-se parentes dos pagãos e se venderam para fazer o mal. Quando já se sentiu seguro no trono, Antíoco se propôs a reinar também sobre o Egito e ser assim rei de 2 reinos. Invadiu o Egito com um forte exército, com carros, elefantes, cavalos e uma grande frota. Atacou Ptolomeu, rei do Egito. Ptolomeu retrocedeu e fugiu, sofrendo muitas baixas. Então Antíoco ocupou as praças fortes do Egito e saqueou o país. Quando voltava da conquista do Egito, no ano 143, subiu com forte exército contra Israel e Jerusalém. Entrou com arrogância no santuário, roubou o altar de ouro, o candelabro e todos os seus acessórios, a mesa dos pães apresentados, as taças para a libação, as travessas, os incensórios de ouro, a cortina e as coroas. Arrancou toda a decoração de ouro da fachada do templo. Tomou também a prata e o ouro, o vasilhame de valor e os tesouros escondidos que encontrou, e levou tudo para sua terra.
depois de derramar muito sangue e de proferir fanfarronadas incríveis. Um lamento por Israel ouviu-se em todo o país. Gemeram os príncipes e os anciãos, desfaleceram donzelas e rapazes, desfigurou-se a formosura das mulheres. O esposo entoou uma elegia, a esposa se entristeceu em seu quarto. A terra tremeu por seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei enviou um oficial ao fisco às cidades de Judá. Apresentou-se em Jerusalém com um forte exército e falou em tom de paz, perfidamente. O povo confiou nele, e então caiu de improviso sobre a cidade, infligindo-lhe duro castigo. Matou muitos israelitas, saqueou a cidade, derrubou suas casas e toda a muralha. Levaram cativas as mulheres e as crianças e se apoderaram do gado. Depois transformou a cidade de Davi em acrópole, rodeando-a com fortes torres e uma muralha alta e maciça. Instalaram aí gentios perversos, judeus renegados que aí se aquartelaram, armazenaram armas e víveres e guardaram aí os despojos que haviam reunido em Jerusalém. Dessa forma, se converteram em grande perigo, uma armadilha contra o tempo, uma contínua ameaça para Israel. Derramaram sangue inocente em torno do santuário, profanando-o. Os habitantes de Jerusalém fugiram por sua causa. Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros, casa estranha para os seus. Seus filhos a abandonaram. Seu santuário ficou como um deserto. Suas festas se transformaram em luto, os sábados em opróbrio, sua honra em humilhação. Sua desonra igualou sua fama, sua exaltação se transformou em luto. O rei decretou a unidade nacional para todos os súditos de seu império, obrigando cada um a abandonar sua legislação particular. Todas as nações acataram a ordem do rei, e até muitos israelitas adotaram a religião oficial, ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado. O rei enviou mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, com ordens escritas. Tinham de adotar a legislação estrangeira. Proibia-se oferecer no santuário holocaustos, sacrifícios e libações, guardar os sábados e as festas. Mandava-se contaminar o santuário e os fiéis, construindo altares, templos e capelas idolátricas, sacrificando porcos e animais imundos. Tinham de deixar incircuncisos os meninos e profanar a si mesmos com todo tipo de impurezas e abominações, de modo que esquecessem a lei e mudassem todos os costumes. Quem não cumprisse a ordem do rei incorreria em pena de morte. O rei escreveu a todos os seus súditos nesses termos: nomeou inspetores para toda a nação e ordenou que em todas as cidades de Judá, uma depois da outra, fossem oferecidos sacrifícios. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos traidores à lei, e cometeram tais violências no país que os israelitas tiveram de esconder-se em qualquer refúgio disponível. No dia 15 de dezembro do ano 145, o rei mandou pôr sobre o altar uma ara sacrílega, e foram pondo aras por todas as povoações judaicas aos redores. Queimavam incenso diante das portas, das casas e nas praças, rasgavam e atiravam no fogo os livros da lei que encontrassem, executavam, segundo o decreto real, aquele em cuja casa encontrassem um livro da aliança e aquele que vivesse de acordo com a lei. Como tinham o poder, todos os meses faziam o mesmo aos israelitas que se encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam sobre a ara pagã em cima do altar dos holocaustos. Matavam as mães que circuncidavam seus filhos, conforme ordenava o decreto, com as crianças seguradas no colo.
e matavam também seus familiares e os que tinham circuncidado os meninos. Mas houve muitos israelitas que resistiram, fazendo o firme propósito de não comer alimentos impuros, preferiram a morte antes de se contaminar com esses alimentos e profanar a aliança santa, e morreram. Uma cólera terrível abateu-se sobre Israel. Palavra do Senhor.